Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o setor de frutas. A gente acompanhou no início do ano e no final de 2021 o excesso de chuva bastante significativo no Vale do São Francisco, trazendo bastante prejuízo para o produtor de uva e para o produtor de manga, mas 6 meses depois, alguns outros problemas externos acabaram atingindo também a cadeia, como alta no custo de produção, alta no frete marítimo, e a gente tem aí um cenário bem complicado pela frente para esse produtor, de acordo com um comunicado um comunicado emitido pelo Sindicato Rural dos Produtores de Petrolina. Para a gente entender o que está acontecendo e o que de tão grave está acontecendo para esse produtor e como é que ele tem se mantido na atividade diante de tantos fatores e muitas variáveis que precisam ser avaliadas, eu convido para conversar com a gente aqui agora, então, Jailson Lira, ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina. Seu Jailson, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, ouvintes. Estamos, desde o ano passado, muito preocupados com o cenário que tem se apresentado para nós, produtores de frutas no Vale do São Francisco. Você sabe que somos os maiores exportadores de uvas frescas, né, para a Europa e os Estados Unidos, do Brasil, e também os maiores exportadores de mangas, né, brasileiros. Então, o Vale do São Francisco, ele é responsável por toda essa cadeia de exportação que envolve a uva e a manga, né? E desde o ano passado, no final do ano passado, os primeiros sinais que nos preocuparam apareceram com a excessiva quantidade de chuvas, principalmente no final do período de colheita de exportação do semestre passado e do ano passado, e depois do mês de dezembro, quando já se iniciaram as novas podas para a primeira safra desse ano. Nós aqui fazemos 2 safras de uva e manga por ano. Então, assim, quando o regime de chuvas é muito forte, muito rigoroso, isso prejudica bastante, tanto nas colheitas, que depreciam a imagem da fruta e causam problemas fitossanitários e de qualidade, como também quando chega na época da floração, essas plantas que estão em floração e que recebem uma carga muito grande de chuva, isso se remete a um excesso de nitrogênio nas plantas, isso também provoca um desequilíbrio e um abortamento muito forte, né, nas produções que vêm a seguir. Então, aconteceu em dezembro do ano passado, chuva violenta, forte, na época da floração, e depois de janeiro e fevereiro, mais chuvas, até praticamente o mês passado tivemos chuvas fortes aqui. A produção de uva e manga e também de outras frutas, como acerola, banana, enfim, toda a produção do Vale do São Francisco se ficou bastante comprometida. E, no nosso caso, a nossa safra para o mercado interno e uma pequena safra de exportação que temos no primeiro semestre também ficaram bastante comprometidas. Além disso, outras preocupações que envolve toda a cadeia produtiva agrícola no Brasil se refere ao alto custo do combustível, que tem uma relação direta com o valor, com o nosso custo de produção, né? Os fretes rodoviários, que também envolvem grande parte dos nossos custos, porque toda a safra é transportada via carreta e caminhão, e os fretes marítimos para a Europa e para os Estados Unidos. Esses estão acima da linha normal de aumentos que a gente teve. Além do mais, ainda tivemos e temos ainda o problema da guerra, que tem causado uma dificuldade grande do trânsito internacional logístico, né, prejudicando, além de toda essa questão que a gente já citou, a questão do aumento dos fertilizantes, principalmente o potássio.
Tá, seu Jailson, vamos por partes. Então, eu quero entender melhor todo esse cenário que o senhor trouxe para a gente. A última informação que eu tenho aqui, que em decorrência das chuvas, esses prejuízos já chegam a 80 milhões de reais, é isso mesmo? Esses prejuízos, hoje estimados, atualizados, já chegam a mais de 500 milhões de reais, entendeu? Essa última atualização, ela não refletiu bem o total dos valores, né, que foram levantados. Já se estima mais de 500 milhões de reais de prejuízo aqui no Vale do São Francisco. Tá, em termos de tamanho de produção, quanto que quebrou essa safra, né, seu Jailson? Tanto para consumo interno, mas também essa que seria exportada nesse primeiro semestre. A gente já sabe, em termos de volume, quanto é que foi? Sim, se aproxima de 70%. Isso quer dizer que nós perdemos cerca de 70% da nossa produção, principalmente com as chuvas. Isso significa que o Vale de São Francisco produziu só 30% da sua capacidade nesse primeiro semestre? Exatamente, exatamente. Em volume, a gente sabe quanto isso significa, seu Jailson? Eu não tenho a estimativa de Tá. volume, mas a perda avaliada pelos técnicos e consultores aqui da viticultura e da mangicultura refletem uma perda diretamente na fazenda, né, que se reporta a 70%. Isso porque se perde na floração, se perde na colheita e se perde também uma uva que foi embalada e que não vai para o mercado por falta de qualidade. Tá, então isso, até o momento, essa primeira parte da nossa entrevista, esse primeiro problema, é tudo em decorrência das chuvas, né, seu Jailson? Posteriormente a tudo Exatamente. isso, a gente tem Exatamente. problema de frete, seja interno, mas também, principalmente, para atender o mercado externo, é isso? Exatamente. Exatamente. Tá, vamos começar então pelo mercado interno, seu Jailson. Qual é o impacto dessa produção em menor escala para o mercado interno e como que o produtor tem feito para tentar driblar de alguma forma essa alta no custo de produção puxada principalmente pelos combustíveis? A alta do custo de produção é inerente à situação que estamos passando no país. Isso não tem praticamente o que o produtor fazer, né? O produtor tem visto essas questões assim de uma forma preocupante, mas sem poder ter nenhuma possibilidade de interferir nessas questões. Outra questão que a gente tem notado é que há uma demanda de consumo retraída. Se nota, talvez, e a avaliação que a gente faz é a de que a possibilidade do consumidor não está comprando por falta de capacidade financeira, né? Talvez aí o mercado de frutas, e principalmente no caso de uva e manga, que são frutas que são bastante ligadas ao poder econômico da classe média e a classe mais alta, né? tenha fugido a possibilidade desse cliente estar comprando com maior volume essas frutas no mercado interno. Outra coisa também que a gente tem discutido aqui e tem verificado é que as grandes redes distribuidoras de frutas e principalmente aquelas que ficam na ponta, como as redes de supermercado, elas, ao mesmo tempo em que a fruta baixou o preço na mão do produtor, o produtor não está recebendo mais por ela, ela não caiu de preço nas gôndolas dos supermercados. A gente tem acompanhado os preços que estão sendo praticados, né? E as redes de supermercados, os grandes revendedores, não baixaram o preço. Isso faz com que, estando o preço mais alto e nos mesmos patamares que estavam antes, não há, né, um aumento, um incremento de demanda para que a gente consiga escoar a safra que está à disposição do mercado. Seu Jailson, e essa fruta que fica com qualidade inferior e que não atende ao mercado externo, ela é recolocada aqui no mercado interno para consumo? Há espaço para ela em território nacional?
Olha, o mercado brasileiro, o mercado interno, está tão exigente em termos de qualidade, fitossanidade e apresentação, quanto o mercado de exportação. Praticamente, o produtor, quando ele embala uma fruta, ele embala nos mesmos padrões que essa fruta ela possa viajar e ser exportada, Tá. né? Então, dificilmente o produtor poderá encaminhar uma fruta de mais fraca qualidade, né, para um mercado consumidor brasileiro de bom tamanho de mercado satisfatório. Normalmente, essas frutas que são rejeitadas, elas vão para outro tipo de processamento de polpa, ou processamento de vinagre, vinho, enfim, se perdeu muita uva destinada a essa finalidade, que ajuda, contribui, mas é uma finalidade que remunera bem abaixo do esperado pelo produtor. Tá. E do outro lado da cadeia, a gente tem os problemas para exportação. Seu Jailson, com a alta do frete, isso, como o senhor já disse, né, tem afetado todo o setor exportador do país. O que eu queria entender é o seguinte: o Vale do São Francisco deixou de exportar por conta dessa alta do frete? E se teve também aquele problema de encontrar navio, de encontrar espaço para fazer essa demanda chegar lá no comprador final, como é que está em relação ao mercado internacional? Olha, o mercado internacional também apresenta demanda baixa. Agora mesmo recebemos informações do mercado na Inglaterra e na Europa continental, e as demandas por frutas encontram-se bastante baixas. Os preços praticados chegam a ser, esse ano, menores do que em outros anos atrás. Isso, com os custos que a gente tem, inibem o envio de frutas, né, para esses mercados, mesmo porque a gente tem problema de qualidade, a gente tem problema de frete marítimo e rodoviário, e a gente tem um mercado que não está, né, conseguindo elevar os preços, nem às vezes pagar preços já praticados em anos anteriores. Então, o produtor está fazendo sempre a conta de trás para frente, para verificar se compensa enviar essa fruta, correndo o risco, né, dessa fruta ter qualquer problema mais complicado no que se refere, por exemplo, ao tempo de prateleira, né, e a capacidade de estocagem para que dure mais tempo até que o mercado tenha alguma reação. Alguns produtores estão preferindo diminuir bastante os volumes de exportação e destinar essa fruta, mesmo com preços baixos, ao mercado interno. E, seu Jailson, como é que a guerra trouxe outro fator de alerta para esse problema, né? Lembrando que a logística, de modo geral, já estava bastante comprometida com a retomada das economias diante da vacinação, enfim, já tinha muito problema logístico sendo enfrentado, mas a gente sabe que a guerra trouxe uma outra linha de problema, né, seu Jailson? Como é que isso tem afetado os produtores aí da região? A guerra é sempre sinônimo de preocupação, tanto para os países que estão diretamente envolvidos, como também para aqueles que estão, né, acompanhando e que dependem, né, desses países que estão diretamente ligados à guerra. Por exemplo, a Rússia é um grande, a União Soviética é um grande, né, fornecedor de matéria-prima para os fertilizantes aqui no Brasil. Isso interfere porque tivemos problemas de navegação, temos problemas de embargos internacionais com relação à aquisição de produtos da União Soviética, enfim. Então, isso interfere diretamente a dificuldade em carga e descarga nos portos de origem dessas mercadorias, né? Temos problemas seríssimos com a importação de material plástico que é usado no embalamento para as caixas e acondicionamento da fruta para a exportação e para o mercado interno. Então, essa questão da guerra tem sido, assim, também um problema enfrentado
muito fortemente por nós. E, seu Jailson, diante de tudo isso, né, quais são as soluções que o senhor acha que a gente pode ter junto aos órgãos estaduais, municipais, enfim, federais, para ajudar o produtor nesse momento? Como é que o produtor passa por esse período, já avisando aí o segundo semestre? Quais são as soluções que seriam plausíveis para trazer uma melhora significativa, garantir o produtor na atividade? Por que o senhor, então, resolveu soltar aquela nota falando do risco de colapso? Eu queria entender quais são as alternativas que o setor tem para ajudar esse produtor. Evidentemente, quando o produtor sofre com esse tipo de problema, ou até problemas isolados, né, os governos municipal, estadual e principalmente o governo federal, que detém a estrutura dos bancos oficiais, eles se dispõem a ajudar, a colaborar, a participar, né, a entender a situação e criar linhas de financiamento, né, porque muito certamente esses produtores que estão sofrendo agora com todas essas situações, com toda essa situação, eles vão, na verdade, para as próximas produções, eles vão precisar de apoio financeiro, né? Se faz uma conta aqui de que um problema da perca de uma safra durante um ano, praticamente uma grande parte da safra, envolve uma descapitalização do setor. Então, é preciso que os bancos oficiais, né, eles tenham e possuam linhas de crédito direcionadas a atender o produtor diante dessas dificuldades. Os bancos, eles agem de acordo com as normatizações, com as diretrizes do Ministério da Economia, né? Então, é preciso que o governo federal, através do ministro da Economia e, né, dos dirigentes, eles possam atender com linhas de crédito definidas e específicas para atender o produtor nessa situação. Seu Jailson, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor. Se tiver mais alguma mensagem, algum outro fator importante que seja a gente mencionar nessa entrevista, o espaço é do senhor agora. Só quero dizer que a gente espera que a situação, tanto dos combustíveis e a questão internacional de guerra, se resolva o mais rápido possível, porque, como vocês sabem, o Brasil é um grande país exportador, né? No aspecto agrícola tem se destacado, tem sido assim uma mola mestra para o desenvolvimento do Brasil, né? E precisamos continuar fazendo e dando emprego aqui nessa região, porque, como você sabe, nós somos aqui, estamos no sertão de Pernambuco, numa região semiárida, né, onde a empregabilidade é muito pequena e a agricultura, e principalmente a fruticultura aqui, em nossa região, emprega mais de 100 mil trabalhadores rurais, empregos diretos. Para você ter uma ideia, na cultura da uva, né, nós empregamos aqui 4 a 5 pessoas, trabalhadores, diretamente, com registro na carteira de trabalho, empregos formais, 4 a 5 pessoas por hectare, né? E ainda mais uma questão que eu quero chamar a atenção, aqui se emprega homens e mulheres. Hoje, a maioria das fazendas de uva do Vale do São Francisco empregam 50% da mão de obra com mulheres e 50% da mão de obra com homens. Isso é um diferencial, né, bastante, que indica bastante o nosso compromisso, não só com a produção e com as reservas que nós conseguimos trazer de fora, mas também com essa empregabilidade, né, aqui no Vale do São Francisco. Seu Jailson, obrigada, viu, pela sua participação. Eu deixo o espaço aberto quando o senhor tiver novidades, encontrar, ver por aí outro assunto que a gente precisa abordar e trazer a realidade aqui para a nossa audiência. Fica à vontade, Notícias Agrícolas está de portas abertas. Muito obrigado, Virgínia. Um abraço e boa tarde.
Portanto, nós conversamos aqui com o Jailson Lira, presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina, que trouxe para a gente uma situação bastante complicada que está acontecendo no Vale do São Francisco. Você viu aqui no Notícias Agrícolas que as torrenciais chuvas, principalmente no mês de dezembro e no mês de janeiro, naquela região, trouxeram bastante preocupação, bastante prejuízo para o setor de frutas, afetando principalmente produtor de uva e de manga no Vale de São Francisco, que corresponde aí por uma grande parcela de fruta destinada ao mercado interno, mas também da fruta que é exportada. De acordo com o seu Jailson, o Vale de São Francisco, nesse primeiro semestre de 2022, produziu apenas 30% da sua capacidade e os prejuízos já são acima aí de 500 milhões de reais. Então ele traz esse alerta aqui para a gente porque além das chuvas que chamaram muita atenção, é uma característica clássica do Laninha, que choveu bastante, trouxe perda de qualidade, perda de fruta, afetou todas as fases do desenvolvimento dessa safra do primeiro semestre. Os outros fatores externos, como o custo de produção, principalmente puxado pela alta dos combustíveis no território nacional, afetando diretamente o frete, também trouxe outro problema para o produtor. Lá fora, frete marítimo muito caro, como você também acompanhou nesses últimos meses aqui no Notícias Agrícolas, afeta diretamente o setor exportador de fruta do Vale do São Francisco, e a guerra trouxe um ingrediente aí a mais para esse problema que, de acordo com o seu Jailson, se não solucionado, pode gerar um colapso na região, uma das principais regiões produtoras de frutas do Brasil, porque o agronegócio por lá gera emprego aí, mais de 100 mil empregos por ano. Então é um cenário bastante crítico. Ele trouxe aqui para a gente a necessidade de linhas de créditos especiais voltadas para esse produtor, para que ele possa se manter na atividade, passar por todo esse período, que inclusive conta também com população descapitalizada e demanda no mercado interno mais fraco. Então tudo isso vem acontecendo no Vale do São Francisco, a gente continua acompanhando de perto. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.